Agora 9 horas mais 42 minutos. Na mesa de efeitos, o nosso sonoplasta é o Marcos Vinícius Meirelles e temos todo o apoio da Ana Crispim para fazer essa entrevista hoje aqui agora. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Costa Azul o Luiz Antônio Alves de Ampietro. Ele é mais conhecido como o Pastor Luiz da AMAD. A AMAD é a Associação Missão Amor de Deus. É uma entidade voltada ao atendimento e tratamento de dependentes químicos e adictos. Pastor Luiz, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Bittencourt Júnior, o prazer é todo meu. O fato de você ser pastor evangélico é positivo ou negativo em relação à sua atuação política? O que as pessoas comentam? Isso tem gerado polêmica, pastor? Gera polêmica, inclusive gera alguma polêmica dentro da própria igreja, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, digo, gente, Deus, ele não é contra a política, ele é a favor da política, desde que a política ela faça aquilo para o qual realmente ela existe. Na verdade, a política ela existe para abençoar a vida das pessoas. Então, tudo que é para abençoar a vida das pessoas está dentro do consentimento de Deus. Então, dentro do meu ponto de vista, eu procuro passar isso para as pessoas. Um pastor, ou pastores, ou pessoas bem religiosas estarem inseridas no contexto político é bom para a cidade, porque tudo que vem de Deus, né, não tende a prejudicar, só a abençoar. Então as pessoas perguntam realmente como você me falou, mas eu sempre explico isso para as pessoas, é positivo isso. Mesmo com... Queria saber até a sua opinião, pastor. Mesmo com técnicas e metodologias empregadas no tratamento de pessoas viciadas, se voltar para Deus é importante no tratamento dos dependentes, né? Exatamente, inclusive é primordial, né? Porque uma vez que a pessoa ela adquire no coração dela o temor de Deus, o que é temor? Eu costumo explicar na igreja o seguinte: temor não é ter medo de Deus, temor é ter medo de pecar contra Deus. É como um pai que vai repreender o seu filho e diz assim: não, mas eu não vou falar essa palavra, se eu falar essa palavra eu vou magoar o coração do meu filho. Então ele escolhe até as melhores palavras, mesmo que ele tenha que repreender o filho, porque esse pai tem medo de entristecer o coração do filho. Então, temor de Deus não é ter medo de Deus, é ter medo de pecar contra Deus. É um respeito tão grande que leva você a se afastar do que é errado, né? Então, a gente ensina a primeira coisa para a pessoa que quer mudar de vida, a gente procura incutir no coração dela o temor de Deus. Eu não vou falar o nome, mas eu tenho um amigo que é psiquiatra e ele fala que fundamental na recuperação contra a dependência química, contra o alcoolismo, é se apegar a Deus mesmo, mais importante do que os remédios e do que tudo isso. Isso um profissional da área que fala. Exatamente, é por aí. Glória a Deus. O senhor tem notado diferenças favoráveis na recuperação desses pacientes em relação aos outros? Na recuperação desses que se voltam para Deus? Isso. Ao longo dos anos que eu tenho trabalhado com esse povo, já estou nisso praticamente desde 2002, eu tenho notado sim, a diferença é bem grande na pessoa que se volta para Deus e na pessoa que, mesmo depois que sai de dentro de uma casa de recuperação, leva uma vida meio que desleixada, deixa Deus para lá, porque tudo que você for fazer na sua vida, se você deixar Deus legado a segundo plano, as coisas geralmente a gente observa que não vai muito bem. As pessoas que colocam Deus em prioridade na vida delas, em tudo elas se saem melhor. Pastor Luiz, o que o senhor pode nos dizer sobre uma possível implantação de uma casa transitória em Ubatuba? Tem esse projeto, está em andamento, a AMAD participa de alguma forma? Amém. Esse projeto, ele existe, é um projeto da AMAD, que a gente já está elaborando já desde mais ou menos de 2006, encontramos até agora muitas dificuldades, não pelo projeto em si, mas pelas questões de parcerias, né? Em 2008 nós tivemos funcionando uma casa transitória, em 2008, o ano de 2008 todinho funcionamos uma casa transitória, e não foi possível dar seguimento a essa casa transitória justamente na época por questão de parcerias. E depois disso, a gente tem aprendido bastante no decorrer dos anos, tem aprendido bastante, adquirido conhecimento, montamos um plano de trabalho, hoje tem um plano de trabalho para uma casa transitória na cidade de Ubatuba, temos conversado com bastante pessoas influentes, inclusive uma dessas pessoas é o Alfredo, né? Alfredo Correia, que é vice-presidente da ACIL, e
Eu creio que agora para fevereiro a gente vai estar, juntamente com a colaboração da ACIL, até porque o Alfredo fechou com a gente uma parceria, né? A gente vai estar trazendo em fevereiro agora a casa transitória para Ubatuba. Como esses recursos seriam viabilizados? Esses recursos a gente vai estar através do Alfredo aí, entrando em contato com os comerciantes da cidade para que eles sejam cooperadores mensalistas, né? Eu digo assim, um valor irrisório, porque são muitos comerciantes na cidade, né? Então, se for dividir para o comerciante todo, o valor fica irrisório e a gente consegue alcançar um valor que consegue manter a casa. Pastor Luiz, na opinião do senhor, deveria haver uma política pública específica para esse tipo de problema e para as pessoas moradoras de rua em Ubatuba? Olha, no governo federal já existe, né? Já existe a política, chama-se Política Pública para Pessoas em Situação de Rua. Não sei se estou muito bem certo do nome. O Lula já sancionou uma lei, hoje já existe uma lei federal em cima disso, né? E nos municípios, né, como no município de Ubatuba, é muito importante que haja no município uma política pública para isso. Eu noto ao longo do tempo que eu venho fazendo esse trabalho que parece que as pessoas estão meio, os poderes públicos, os governantes da cidade, parece que eles estão meio que se esquecendo dessa área. Embora isso incomode todo mundo, incomode eles também, parece que é aquele jogo de empurra. Não, vamos deixar para o fulano que o fulano resolve. E daí acaba que não se unem as forças, não havendo uma união, ninguém resolve, o problema vai ficando cada vez maior. Mas é muito importante sim, eu tenho chamado muito a atenção através da rádio, como outras vezes já tive aqui com vocês, através de anúncios no jornal e até nas igrejas, quando eu prego, da necessidade de haver união para resolver esse problema, que é um problema social, não é um problema só da igreja, nem é um problema só da prefeitura, é um problema social que afeta toda a cidade, especialmente os comerciantes, né, porque atrapalha o turismo, isso traz bastante problema para o comércio da cidade. E a grande questão, as pessoas acham que esse problema é um problema seríssimo, levando para o lado de que é difícil de resolver. Eu não vejo esse problema como um problema difícil de resolver. Eu vejo esse problema como um problema que a hora que as pessoas encararem a nível de trabalhar em parceria, se torna simples. A questão é parceria, e sim, muito importante, uma política pública no município para resolver esse problema, é muito importante. Já que a gente falava em causas sociais, eu queria falar agora de um amigo nosso que é muito ligado na área social, que é o Tato. Como que o senhor conheceu o Tato do mercado? Um bom amigo meu, um grande amigo meu. O Tato, a gente que trabalha com esse trabalho, com ONG, nós fazemos esse trabalho, a gente acaba conhecendo diversos políticos, né? Eu conheço também alguns vereadores que têm se chegado a mim para procurar me ajudar, e o Tato foi a secretária do Tato, a Inês, que quero aproveitar e mandar um abraço para ela, provavelmente ela está nos ouvindo, ela também é secretária da AMAD. E em 2009 a Inês foi trabalhar para o Tato. Então eu conheci o Tato através disso. Eu comecei a frequentar o escritório regional do PTB, porque a minha secretária, a secretária da minha entidade, trabalhava lá, e aí a gente se conheceu, ficamos amigos, e o Tato tem procurado, à medida do possível, me ajudar bastante também com esse trabalho. E por que o senhor escolheu se filiar ao PTB? O PTB pode te auxiliar nesse trabalho junto aos dependentes? Olha, a AMAD ela tem outros projetos, Bittencourt. Eu tenho, por exemplo, um desejo muito forte no meu coração de trazer para Ubatuba um centro de reintegração social, que já está bem mais à frente da questão da casa transitória. Como hoje eu sou uma ONG, mas eu pretendo virar o CIP, que é a Organização da Sociedade Civil com Interesse Público, e só para definir aqui para quem não tem muito conhecimento do que é o CIP, eu costumo falar em palavras bem rápidas, que o CIP é uma ONG melhorada. É uma coisa que o governo federal elaborou para poder, porque as ONGs, ao longo dos anos, elas vêm trazendo muita má impressão. Muitas ONGs têm criado problema, dando desfalque, coisas que você vê aí, né? ONG tal está sendo acusada de ter desviado tantos milhões. E o governo, então, há alguns anos atrás, vários anos atrás, ele criou a lei da OCIP, porque a OCIP ela é monitorada pelo governo, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, tem mais de 4.500 mil OCIPs espalhados no Brasil, e a maioria delas lidando em áreas sociais. Então o governo injeta nas OCIPs, a OCIP ele tem como controlar, ele tem como monitorar. É muito difícil na OCIP uma pessoa conseguir fazer malandragem, né? Então a intenção da AMAD para esse ano é virar OCIP, mandar um projeto para o governo federal, né, para trazer para Ubatuba um centro de reintegração social. Detalhe,
O Centro de Integração Social, a gente não vai pedir parceria para a Prefeitura, a gente vai pedir parceria direto para o governo federal. Então, a minha visão quanto a estar afiliado ao PTB é que eu precisava estar afiliado a um partido para na hora que esse projeto chegar em Brasília, eu ter uma pessoa lá que me conhece, e uma vez você sendo filiado ao partido, por exemplo, no caso do PTB, no caso lá é o Campos Machado. Então, ele vai estar dando atenção para o meu projeto, porque vai dizer, não, o pastor está lá em Ubatuba, ele é da AMAD, ele é afiliado ao PTB, eu vou pegar esse projeto e vou viabilizar para ele. Então, eu vou conseguir, com maior facilidade, trazer esse benefício para a cidade de Ubatuba. Entendeu? Com certeza. E a gente falou bastante da AMAD aqui, a Associação Missão Amor de Deus. Como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com a AMAD ou até mesmo com o pastor Luiz da AMAD? Olha, por enquanto, eu estou atendendo somente pelo meu celular, que é 8133-3817. A casa transitória deve abrir, se Deus quiser, agora depois do Carnaval. E entre meios da casa transitória, nós estamos à procura também de uma sala, de um espaço físico para montar o escritório. Então, posteriormente, nós vamos estar aqui novamente com vocês, trazendo o endereço. Quando o escritório estiver aberto, a gente vai também notificar no jornal, provavelmente no Jornal Cidade, para que as pessoas possam ter maior acesso à minha pessoa, né? E, independente disso, eu sou uma pessoa bastante conhecida. As pessoas me veem na cidade, graças a Deus, a gente faz esse trabalho, tem pessoas que conhecem a gente, nem lembra quem é mais, né? Porque quando você prega numa igreja, por exemplo, tem 60 pessoas sentadas na sua frente, você está falando do evangelho. Você vai gravar a cara de uma meia dúzia no máximo, mas aqueles 60 não esquece mais de você. Então, eu sou uma figura, graças a Deus, bastante conhecida. Infelizmente, hoje só estou atendendo pelo 81333817, mas acredito que agora, para depois do Carnaval, a gente vai ter o nosso escritório, então vai ficar mais fácil para as pessoas, né? Quem conhece o Tato, se quiser falar com o Tato tem meu contato. Legal. Queria agradecer, pastor Luiz, pelo bate-papo aqui com a gente dentro do Manhã Costa Azul. Foi um prazer e saiba que o espaço está sempre aberto para o senhor e para a AMAD aqui na Rádio Costa Azul. Aquele abraço e tenha um bom dia. Um bom dia, um abraço para você, um abraço para todos vocês que nos ouviram. Quero agradecer de coração aqui mais uma vez esse espaço, né, que nos é cedido, e dizer que foi um imenso prazer conhecer você pessoalmente. As pessoas já tinham falado de você, né? Eu estou querendo conhecer a Ana Lu, não foi dessa vez ainda, mas na próxima vez eu conheço ela, em nome de Jesus. Você deu azar. Legal, obrigado. Então, conversamos aqui com o Luiz Antônio Alves Gianpietro, que é o pastor Luiz da AMAD, dentro do Manhã Costa Azul. E eu volto daqui a pouco às 11 horas em ponto com o Costa Azul Notícias. Forte abraço.